Meu nome é Zilma Alves Maia, nasci em 21 de junho de 82, nasci na zona rural, não foi nessa comunidade, uma outra zona rural de Cavalcante, de parto natural, pelas mãos de uma parteira chamada Mãe Varisca. Aqui a gente tem esse costume, a parteira que te recepciona, né, que orienta o parto, a gente chama de mãe. Então tem a Mãe Varisca, que me recepcionou, e os meus pais Irene e Elmiro. A minha mãe Irene é calunga e o meu pai é da zona rural, mas não é quilombola. Muito bem. Então você nasceu aqui do lado. Isso. E como foram os seus primeiros anos? Você teve irmãos, você frequentou lá a escola, frequentou noutro sítio, como foi? Eu nasci e fiquei na zona rural até os 8 anos. Tenho um irmão mais novo, o Cristiano, e minha mãe era professora. Era porque aposentou. Era professora do primário, então eu fui alfabetizada aos 5 anos na roça. E assim, porque eu assistia às aulas dela, né? E aí, como eu assistia, fui alfabetizada, aprendi e ela conseguiu que eu fosse encaixada na turma. Fiz todo o primário na zona rural, era o que a gente chama de multisseriado. Então, numa mesma sala, você tinha primeira e segunda série e a professora se dividia entre os alunos. E terminei o primário bem cedo, porque não tinha aquela coisa do pré, né? Eu já fiz a primeira com 5 anos, terminei o primário com 8, na zona rural. E aos 9 anos eu fui morar na cidade de Cavalcante, com minha avó, para estudar. E foi um momento assim bem difícil, né? Sair da roça e ir para a cidade, para mim, foi um momento assim, um primeiro momento de tensão, vamos dizer. Era mãe do pai ou mãe da mãe? Mãe da mãe. E vocês tinham uma relação próxima? Vocês eram... Tinha, ela também morava na roça e foi morar na cidade para ficar comigo. Porque na roça só tinha o primário e eu precisava continuar estudando, minha mãe era professora, né? E aí ela foi morar na cidade também para ficar lá comigo. Ficamos uns 2 anos morando juntas e aí depois disso a minha mãe conseguiu transferência e veio trabalhar em Cavalcante também. E então, vocês se juntam novamente, passados 2 anos, e você fica em Cavalcante até quando? Olha, aí eu fiz o ensino fundamental, até a 8ª série. Terminei a 8ª série, minha mãe tentou me levar para estudar fora, em Arraias, Tocantins. E era para eu ficar na casa de família, porque o 2º grau aqui era o que a gente chama de tecnológico, né? Então era contabilidade e a ideia era que eu estudasse. Meus pais não estudaram muito, mas eles sempre diziam, Zilma, tem que estudar. Então terminei o ensino fundamental, era para eu sair e fazer o colegial fora. Então tentamos ir para Arraias, para morar em casa de família. Mas minha mãe foi me levar e quando chegou, achou muito ruim, não me deixou, me trouxe de volta para Cavalcante. E aí eu fiz o 2º grau técnico em contabilidade em Cavalcante. Aí terminei o 2º grau com 16 anos e como os meus pais sempre fizeram muita questão de que eu estudasse, eu fui para Goiânia com o Moreno, que vocês até conheceram na entrevista. Ele me levou, fui morar em Goiânia com uma colega, a gente dividiu um quartinho. E aí, aos 16 anos, fui morar só em Goiânia. Primeira saída de Cavalcante para Goiânia, que é a capital de Goiás. Que idade é que você tinha? 16 anos. Aí, essa época, minha mãe fez uma emancipação para mim, não sei como é hoje, mas, né, aos 16 anos. E aí, fui morar em Goiânia com essa amiga. A gente dividiu um quarto só com um banheiro. E fiz um ano de cursinho para me preparar, porque o 2º grau aqui era em contabilidade, então não tinha as matérias básicas, né? Mas aí fiz esse 1 ano de cursinho, deu tudo certo. No final do ano fiz vestibular para biologia e passei. E aí comecei a Universidade de Biologia aos 17. Foi lá em Goiânia. Sozinha? Com uma amiga, dividindo um quartinho. Mas tinha uma irmã? Eu tenho um irmão que ficou aqui em Cavalcante, continuou, ele era 2 anos mais novo que eu. E aí depois desse momento que eu entrei na universidade, entrei
da universidade, a gente mudou para uma casa e aí foram assim umas 12 pessoas de Cavalcante morar com a gente nessa casa, também para estudar. A gente dividia a casa com mais 12 pessoas. Mas conta para mim como era. Ai, uma loucura. Viver numa cidade diferente, com 12 pessoas. 12 pessoas. Aí tinha a Lucinha, que hoje é minha cunhada e é esposa do prefeito. Tinha meu irmão, tinha umas primas, tinha essa amiga minha que foi primeiro com uma irmã dela, umas outras amigas. A gente meio que abriu portas para uma série de outras pessoas saírem de Cavalcante e estudar em Goiânia. E assim, brigava, mas também fazíamos muita farra e a gente vivia num mundinho à parte, né, em Goiânia. Porque a gente não relacionava tanto com as pessoas de Goiânia. Mas a gente tinha um mundinho à parte que trazia uma certa segurança. Era bom, era aconchegante, apesar de ser bem tumultuado, era aconchegante. Como é que Zilma, que está em comunidade, vai para uma cidade bem grande, sozinha? Conta como foi esta diferença. Olha, eu lembro que foi assustador. Eu cheguei em Goiânia à noite, num dia à noite, com o Moreno, e lembro dele falar assim, essa é a Avenida Araguaia, essa é a Avenida Anhanguera, era o nome, né, das ruas lá. Por que você foi com o Moreno? O Moreno é primo da minha mãe, e aí um irmão dele já tinha morado lá em Goiânia, nesse quartinho. Então ele falou, olha, tem um quarto lá, se você quiser eu levo as meninas, elas moram lá e estudam. E aí por isso, ele conhecia Goiânia. Mas foi assustador. Pensei, meu Deus, eu não vou conseguir andar nesse lugar, eu não vou conseguir sobreviver nesse lugar. Mas as coisas foram acontecendo, assim, a gente não tinha tanta expectativa, sabe? E a gente não reclamava muito das dificuldades também. Era um calor louco em Goiânia e o quartinho era minúsculo, só tinha um quartinho, um banheiro, nesse quartinho tinha fogão, guarda-roupa, cama, tudo. E o banheiro, mas a gente não via muito isso não, a gente acreditava que aquilo ali era uma oportunidade, a gente olhava para aquilo como uma oportunidade, não lamentava muito não, 16 anos também, né, eu acho que cabeça cheia de sonhos, mas eu lembro que no início foi assim meio assustador, falando, meu Deus, será que eu vou sobreviver aqui? Mas deu certo. Aí você entra na universidade. Sim. E como foi? Você escolheu o curso? Sua mãe escolheu para você? Não. Os meus pais diziam, tem que estudar. Mas minha mãe fez o ginásio, né, todo. E depois fez o magistério. E o meu pai não concluiu o primário. Então, assim, eles não tinham muita noção do que eu deveria ser. Mas eles sabiam que eu tinha que estudar, então eles só diziam, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E aí eu fiz o cursinho e não tinha ideia de qual curso eu deveria escolher. Não tinha ideia. Sim, não sabia o que eu poderia ser, eu não vislumbrava. Eu sabia que eu tinha que estudar, mas eu não conseguia vislumbrar uma profissão. E eu lembro que à época o meu professor de biologia falou, Zilma, você é muito boa em biologia, por que você não faz biologia? Aí eu pensei, vou fazer biologia. Hoje eu acho que eu não faria. Não sei, talvez eu fizesse biologia, talvez eu fizesse direito, não sei. Mas eu sou bem feliz na minha profissão. E aí a entrada na universidade foi mais difícil. Foi, porque eu entrei na universidade antes das políticas de ação afirmativa. Então eu era assim, basicamente única negra, então você não tem turma, sabe? E eu senti esse deslocamento, né? Um deslocamento. Foi um pouco disso, assim, de nossa, então é esse aqui o mundo que eu tenho que desbravar, né? Mas eu tive bons professores que me acolheram muito. E aí eu lembro que logo no segundo ano da universidade, eu fazia na Universidade Estadual, e eu tinha uma professora que era da Universidade Federal e me convidou para fazer estágio. Então, no segundo ano, eu já comecei um estágio na UFG, estudava na UEG, fazia estágio na UFG, então as coisas começaram a acontecer e eu já entendi, falei, não, eu dou conta disso aqui, sabe, assim, parece que você entra, você assusta, depois você fala, não, eu dou conta, vai dar certo. Então, ao mesmo tempo que tinha um certo deslocamento de você falar, nossa, parece que isso aqui não é
não faz parte do meu mundo, não está tão adequado, mas eu também sabia que dava para vencer ali, sabe? E aí eu fiz a graduação junto com... Fiquei todo o tempo na UFG, e aí saí da graduação e emendei com mestrado, fiz o mestrado lá na UFG também. E a minha professora queria muito que eu continuasse, fizesse doutorado, mas eu pensava, gente, eu sou pobre, eu não posso viver de bolsa. E aí eu falei, olha, eu vou sair, eu preciso ter um trabalho, eu preciso ter uma segurança, né? Minha família é toda pobre, eu não posso ficar a vida inteira vivendo de bolsa. Aí saí, fui trabalhar, depois passei no concurso da SEMAD em 2010. O que é SEMAD? A Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Goiás. Em 2010 eu entrei na SEMAD. Acho que foi isso. E entrar na SEMAD, o que você fez? Qual é que foi a sua primeira função? Olha, eu fiz toda a parte da graduação, mestrado, muito laboratório. E aí eu entrei na Secretaria do Meio Ambiente para trabalhar com licenciamento ambiental de irrigação, barragem. Foi bem perdida. Mas foi basicamente todo esse tempo na SEMAD eu trabalhei com licenciamento ambiental, trabalhei um pouco com unidade de conservação e agora estou numa gerência dentro do licenciamento também. Em 2010 eu entrei na universidade e casei. E aí depois disso tive um filho, 2012. Tenho um filho de 12 anos e um de 5. Como é ser uma calunga dentro de uma secretaria-geral? Olha, eu vejo que é uma oportunidade para mim e para as pessoas que eu represento. Que é uma oportunidade de levar determinadas questões que outras pessoas não conseguem enxergar ou que não têm uma sensibilidade para abordar porque não vivenciou, né? Então, para mim, hoje é uma oportunidade. Já foi um desafio maior, porque a gente tem essa coisa de se sentir um pouco deslocado, de procurar os seus e às vezes não encontrar. Mas hoje não, hoje eu sinto muito mais como uma oportunidade mesmo, de levar, sabe? De levar as demandas, de conseguir colocar um pouco do nosso jeito lá, de representar as pessoas. Hoje eu sinto muito mais como uma oportunidade do que como... É um desafio, mas muito mais uma oportunidade. O desafio ficou lá atrás. Ficou. E ser mulher, calunga numa secretaria-geral, como é? Então, eu acho que ser mulher em qualquer lugar tem os desafios, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou numa função de chefia e até consigo lidar bem, eu tenho uma equipe, acho que 70% dela masculina. Mas assim, você, por exemplo, às vezes alguém chega para tirar uma dúvida. Se tiver um homem do seu lado, é do seu setor a dúvida. Mas se tiver um homem do seu lado, a pessoa para de olhar para você e olha para o homem, esperando que ele responda, né? E eu vejo muito assim que, como calunga, eu tenho sempre que provar que eu consigo, que eu tenho capacidade. Isso não chega junto comigo, há um espaço. Então, se chega alguém novo para trabalhar na SEMAD, ele não me respeita de imediato. Há um intervalo entre ele me conhecer, entender que eu sou competente, que eu sou capaz. Eu percebo isso, não é imediato. Eu não sei se... Você é calunga? Eu acho que sim. Suspeito que sim. Então, assim, há um intervalo entre a pessoa te conhecer e ela começar a respeitar o que você propõe, o que você fala, as suas opiniões, sabe? Há um espaço de tempo. Mas eu não sofro com isso mais, não. Chega, eu sei que é uma questão de tempo, aquilo se organiza, sabe? Como os seus, a sua comunidade, a veem nesta secretaria, neste lugar de chefia? Olha, eu falo pouco. Para gravar isso aqui foi um trabalho. Então, assim, eu não costumo me colocar muito assim, no lugar de representar as pessoas. Embora eu tento o tempo todo levar comigo as demandas que eu conheço, mas eu
eu procuro não falar em nome das pessoas. Eu acho que todo mundo tem o direito de falar por si, sabe? Mas eu me coloco como ponte. Me coloco como ponte para eles, porque precisarem poder falar comigo, para que eu esteja Não e como possa. representante, mas como mediadora. Isso, eu prefiro. Eu prefiro muito mais o papel de mediar, de intermediar, do que representar. Porque eu saí daqui aos 16 anos e desde então moro em Goiânia. Então eu venho, todas as férias eu venho, mas eu entendo que quem está aqui, vivendo aqui, pode falar muito mais que eu. Eu não gosto de ocupar o lugar de fala de ninguém. Então mas eu acho que intermediar, que levar, eu consigo fazer isso bem. Isso eu gosto. Mas falar em nome, sempre que eu posso, eu abro espaço para que a pessoa... Que demandas são essas que você falava há pouco? Você disse que tem um conjunto de demandas. Tem, por exemplo, você tem um território, e aí não só Calunga, né? Você tem um território quilombola, que é demarcado, delimitado, e aí você tem, por exemplo, um empreendimento que quer se instalar ali. Há um procedimento que precisa ser observado para que esse empreendimento se instale. A organização, a OIT 169, a Organização Internacional do Trabalho, que foi recepcionada aqui no Brasil pelo Decreto Federal, ela diz que os povos eles precisam ser ouvidos, precisa ter uma consulta prévia, livre, informada. É um exemplo, né? Mas nem sempre essas pessoas que querem implementar nesses territórios querem cumprir com esses requisitos. Então, essa é uma demanda, por exemplo, que eu estou lá o tempo inteiro alertando. Olha, a comunidade precisa ser ouvida. Não foi ouvida, a gente precisa verificar, entrar em contato com o INCRA. Então, é uma das demandas, por exemplo, que às vezes você está lá e precisa estar abordando isso, né? Porque é uma parte da minha realidade, mas não é da grande maioria. A grande maioria às vezes nem sabe que tem uma legislação que diz que se está em território, mesmo que seja uma atividade de utilidade pública, como mineração, por exemplo, precisa dessa consulta, né? E o que é estar a viver num sítio que tem o selo de uma reserva da biosfera ao nível internacional? Uhum. O que é que isso significa para si, para estas demandas que está a falar? Olha, o que a gente espera, a nossa expectativa é que isso signifique oportunidades, porque a gente vive um momento talvez de chegadas de muitas pessoas de fora. Eu percebo isso muito lá em Cavalcante. Então, às vezes há um interesse por aquisição de terras, aquisição de áreas urbanas, de quem chega de fora, porque é uma área que tem um cerrado lindo, cachoeiras lindas, uma área intocada, e aí é reserva da biosfera, tem o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ali, tem a APA Pouso Alto, tem um potencial para geotecnológico, né? Então, assim, é uma área interessantíssima, mas o que a gente espera é que esses títulos venham junto com uma oportunidade para que as pessoas que nasceram aqui possam permanecer aqui e obter renda aqui, porque tem muitos, assim, dos nossos que sobrevivem. Tem uma luta muito dura para sobreviver. Então, assim, a expectativa é que isso represente uma oportunidade para que elas consigam viver bem aqui, sabe? Viver bem aqui, ao seu modo. Eu tenho que perguntar, então, o que é ser um Calunga? Eu acho que ser um Calunga, eu acho que tem uma relação, está intrinsecamente ligado à relação que a gente tem com a terra, com esse lugar. Eu acho que é a emoção que a gente sente quando olha isso aqui. É uma relação de simbiose com o ambiente. Isso. Não tem como desvincular. É uma história com pessoas, com a cultura, mas é também com o ambiente, com a terra. E por isso é tão caro para a gente essa questão da terra. Porque não tem como você falar de um Calunga, de um quilombola, sem você falar dessa relação com a terra. Acho que por isso que em todas as pautas, por exemplo, igual eu te falei lá do licenciamento, é uma pauta que eu estou ali atenta.
Ai, mas espera aí, a comunidade, né, às vezes chega, não, mas a comunidade ainda não está delimitada. Não, mas não existe comunidade quilombola sem terra, porque não tem como você falar de um quilombo que não tem uma relação de umbilical com a terra. Não tem como. Este Calunga, o que faz à terra? O que é que ele tira da terra? O que é que ele devolve à terra? Explica para mim, eu não sei. Olha, hoje, por exemplo, se você for ver aqui no engenho, tem o que a terra mais fornece é atividade de contemplação, de turismo, de lazer, que é de onde eles tiram grande parte, né, do sustento aqui das famílias, ajudam outras comunidades, mas se você vai em outras comunidades, é agricultura familiar, sabe? O meu pai, por exemplo, teve um infarto em 2016, tem uma ponte de safena mamária, uma série de coisas. Mas se você falar para o meu pai que ele não pode ir para a roça, ele morre. Porque ele precisa dessa relação de criar um gado, de tirar o leite, de plantar, entendeu? Eu acho que é isso, que a terra dá sustento, dá oportunidade, sabe? E a gente devolve isso através do cuidado. O território Calunga, por exemplo, é muito grande, mas mais de 80% dele está preservado. Acho que é o que a gente devolve. E o Calunga tem um papel, na sua opinião, fundamental nesta preservação em quê? Porque é uma população que ela não se desenvolveu em cima de uma agricultura predatória, por exemplo, né? Aqui o plantio, ele respeita o ciclo da terra, ele é uma agricultura muito mais de subsistência, então ela não retira o que a terra não pode dar, ela não exime. E você não precisa de grandes áreas porque as pessoas não estão tão voltadas para o lucro massivo, né? E eu acho que talvez seja isso. Como você passa esta identidade aos seus 2 filhos? Nossa, boa essa pergunta, porque o meu filho de 12 anos, mais novo, é autista. Ainda não fala, mas o mais velho, de 12 anos, ele diz assim: mãe, você é Calunga. Eu nasci em Goiânia e moro em Goiânia. Será que eu sou Calunga? Eu digo para ele, eu falo: Miguel, essa relação, ela independe do nascimento, sabe? Então, todas as férias a gente vem, a gente fica aqui, eu mostro para ele as pessoas, a cultura, os lugares, porque eu quero incentivar isso, esse amor, sabe? E eu vejo já que ele sente. Ele veio aqui, por exemplo, dessa vez, a gente sempre vem, faz o passeio, vai nas cachoeiras, vem nas folias, e aí ele já ama isso tudo. Que folias são estas que você está falando? As folias, não sei se eu sou a melhor pessoa para definir, mas assim, ela é uma tradição católica, mas nem é algo que eu acho que a igreja promova tanto. Não é muito da igreja, é muito mais cultural do que... Mas é uma tradição católica em que há uma bandeira mesmo, né, de pano, e aí ali um santo. Agora em julho, por exemplo, teve aqui a folia de Santo Antônio. Então tem os foliões que fazem cantos, que vão falar dos santos, de Jesus e um pouco da tradição. E essa folia percorre as casas por alguns dias, fazendo cantos, e aí tem o que eles chamam também de curraleiras, que são músicas que eles fazem sobre a vida das pessoas, assim. Mas é uma memória muito bonita que eu tenho de folias, por exemplo, quando eu era criança, porque a folia de Santos Reis, que são os 3 reis magos, faz referência aos 3 reis magos, gira em janeiro. E ela chega em casa bem cedinho. Então, uma das memórias mais bonitas que eu tenho da infância é isso, de estar dormindo e acordar com o pisar dos cavalos, e logo depois o canto da viola. Achava lindo, lindo. É bem legal as folias. Eu tenho vídeos, depois eu te mostro. Você falou da mãe, da sua mãe que a fez nascer. Há aqui uma figura muito importante da parteira dentro destas comunidades. Sim. Fala um pouco sobre ela. Sim. A minha mãe que me pegou chama Mãe Varisca, mas elas têm sim uma função importantíssima, porque as mulheres confiavam nelas, né?
colocavam ali. E eram pessoas que não só recepcionavam essas crianças, mas aí fazia garrafada, fazia remédio. Garrafada é o quê? E eles usam raízes e folhas né, medicinais e colocam às vezes no álcool, às vezes na pinga, às vezes na água, no vinho e dão de remédio. Quase toda mulher parida toma alguma coisa, uma garrafada para desinfeccionar. Então elas não só recepcionam, elas também curam. São curandeiras quase. É muito legal. Como elas passam, ou se é que elas passam esse conhecimento às gerações seguintes? Através das vivências, né? Tudo é muito oral. É acompanhando. À medida que você acompanha, que você aprende. À medida que você vivencia, você aprende. Tal e qual como aquilo que você diz ao seu filho mais velho. Isso. É oral. É experimentando. É isso. É viver. É vivendo. Desde que você é criança até agora, quais são as principais diferenças no gado, nas árvores, no planteio que você encontra para hoje? Você fala aqui na região? Aqui na região. Aqui, por exemplo, aqui na comunidade de Engenho 2, eu até não vejo tantas mudanças. Eu acho que aqui as coisas até têm se mantido muito, mas eu estudava numa outra zona rural quando eu era pequena. E no caminho, a gente encontrava muitos bichos. Então, encontrava veado, tatu, uma série de bichos a gente encontrava. Andava, ia para a escola caminhando e tinha frutas, assim. Hoje a gente já não vê tanto, porque tem uma pressão, né? Embora você seja um município muito preservado, tem uma pressão. E aí você tem uma pressão, por exemplo, da monocultura chegando, e isso acaba alterando um pouco a paisagem. Altera um pouco. E em termos de clima, você sente alguma diferença? Há mais chuva? Há menos chuva? Isso eu acho que varia um pouco, não sei. O meu pai é que fala muito das chuvas. Parou muito de chover, está chovendo menos. Mas eu não sei, eu lembro da casa de uma tia que a gente ia e atolava, mesmo de cavalo. Hoje em dia não tem mais esse lugar, sabe o que é atolar? Hoje em dia não tem mais esse lugar lá com tanta água, então me parece que chove menos, mas eu não sei. Não sei assim, se é algo tão palpável aqui, sabe? Não saberia te dizer. E você acha que as pessoas que vivem aqui na comunidade e um pouco em toda a região têm consciência da importância do cerrado na vida delas? Eu acho que elas não tinham, porque era muito natural. Eu mesma, eu cresci, eu nasci, cresci dentro do cerrado. Então, assim, o cerrado para mim faz parte da minha vida. E aí eu fui fazer biologia, né? E eu tenho umas amigas biólogas, assim, que quando elas chegaram aqui, meu Deus, porque na região delas já não tem tanto. Então, aqui pra gente, é meio que comum, né? A gente está entendendo hoje que há um valor agregado que a gente não sabia, e aí eu acho que isso precisa ainda ser melhor trabalhado, sabe? Através de programas e projetos, eu acho. Porque pra gente era muito natural. A gente acha lindo, mas faz parte, sabe? A gente nunca parou para pensar e avaliar. E agora, este trabalho com os mais novos de ensinar e etc., você acha que quem é que tem essa responsabilidade? A quem é que cabe esse trabalho? Olha, eu até poderia te dizer que a escola também, mas eu acho que os governos, sabe? Uma parceria entre prefeitura, governo do estado, governo federal, acho que os governos precisam trabalhar isso. E não pode ser, eu penso, só oficinas, só falar. Eu acho que tem que ser programas mesmo, sabe? Que ensine para essas pessoas que o cerrado é valoroso, mas que pode se sobreviver e viver bem sem que isso esteja vinculado ao desmatamento, por exemplo.
famílias aqui na comunidade que entram em programas governamentais, ou seja, que produzem, por exemplo, para as cantinas da escola ou para outro tipo de estruturas que entrem nestes programas governamentais, ou não há famílias? Olha, eu não saberia te responder isso tão exatamente, mas eu acredito que sim, porque principalmente para merenda escolar. Eu sei que tem um programa que adquire a merenda das populações em volta, mas não saberia te dizer quantas famílias, por exemplo. Não. Para si, o que é ser do Cerrado? Ai, eu não sei definir o que é ser do Cerrado, mas eu sei que eu acho a coisa mais linda do mundo. Talvez, até por a gente ter essa herança que está entranhada de África, talvez, e também a savana, sabe? Mas, para mim, é o bioma mais lindo que existe, o Cerrado. Porque você tem tudo, você tem floresta, você tem savana, você tem campo. Acho lindo, eu saio por aí fotografando cada florzinha. Eu acho que é uma riqueza. Eu tenho muito orgulho de ser daqui, de ser do Calunga, de ser do Cerrado. Eu acho que isso me fornece tantas oportunidades, tantas possibilidades, até de olhar, de ver, sabe? De vislumbrar coisas que às vezes são imperceptíveis para outras pessoas. Por exemplo? A beleza, por exemplo, do Cerrado. Eu acho que tem gente que não vê, a gente vê. Eu acho, né, a gente agora, recentemente, discutindo essa série de legislação que está tendo para redução de desmatamento, e elas só falam de mata. A gente aqui não, a gente sabe que há muito valor no Cerrado, que há muito valor nos campos, que a água que a gente tem, que circula lá na Amazônia, depende desse bioma aqui, sabe? Eu acho que são privilégios.